Obrigado, Senhor, mais um dia que o Senhor concede para mais uma leitura do seu livro maravilhoso. E vamos dar continuidade e terminar o primeiro livro de Crônicas, começando agora no capítulo 22, dos versos 1 em diante. Orei confiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Davi faz preparativos para edificar o templo. Primeira de Crônica, capítulo 22, verso 1 em diante. Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade, pois Davi dizia: estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de família, dos sacerdotes dos levitas. Função dos cantores. 1 de Crônicas, capítulo 25, verso 1 em diante. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remá e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azerela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo de ordem do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Eri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Remá, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Amanias, Ananim, Eliata, Gidalti, Romati, Ezer, Josbecasa, Malote, Rotir e Maziote. Todos estes foram filhos de Remá, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhes 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Remá debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José. A segunda para Gedalias, que com seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias,
seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 10ª para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Zubael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josebeca, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalti, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Mazoítem, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romat-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Os porteiros, 1 de Crônica, capítulo 26, verso 1 em diante. Quanto aos turnos dos porteiros dos Coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joaná, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obededom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obededom. Também a seu filho, Semaías, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otnim, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquinas eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obededom, ele e seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Rosa, dos filhos de Merari, foram filhos Sinrim, a quem o pai construiu chefe, ainda que não era o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda, para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão fizeram um sorteio, para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sorte sobre o seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obededom, a guarda do lado do sul, e a seus filhos a guarda da casa de depósito. A Supim e Rosa, a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava ao lado da outra guarda, a leste. Estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósito 2 num lugar e 2 no outro. No átrio a oeste, outro junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos Coaritas e dos filhos de Merari. Guardas dos tesouros. 1 Crônicas, capítulo 26, verso 20 em diante. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das casas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes das famílias deste. Da família de Gerson, Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor, dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos ielitas, Sebuel, filho de Gerson,
filho de Moisés, era o oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. 1 Crônica, capítulo 26, verso 29 em diante. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesse do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi. E se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos homens valentes 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Os turnos de serviço para cada mês. 1 Crônica, capítulo 27, verso 1 em diante. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias, os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviram ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jezaboel, filho de Zabidiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e dos designados, e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizadab. Para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe. Depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samonte, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iqueis, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Becai, o Zatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O 12º era o 12º mês. Para o 12º mês era Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos
Primeira Crônica, capítulo 27, versos 16 em diante. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicne. Sobre os Simeonitas, Zefatias, filho de Maaca. Sobre os filhos de Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre o Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que por causa desse censo veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei de Davi. Administradores dos bens de Davi. 1 Crônicas, capítulo 27, verso 25 em diante. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo, que cultivavam a terra. Simei, o rematita, cuidava das vinhas, porém Zabdi, o Sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Hanã, o Gederita, cuidava dos olivais e sincômoros que havia na Céfela. Porém Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém Zafate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obil, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas. Jaziz, o Agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi, conselheiros do rei. 1 Crônicas, capítulo 27, verso 32 em diante. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o Arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 1 em diante. Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, escutem, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés dos nossos deuses, do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre, porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai, e entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre.
Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem até o dia de hoje, portanto agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus, que me ouvem, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Davi dá a Salomão a planta do templo. 1 de Crônicas, capítulo 28, verso 11 em diante. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesouradas, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das casas consagradas. Deu-lhe instrução para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candelabro e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para cada uma das mesas da proposição, e o peso da prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro o devido peso a cada uma, bem como para as taças de prata, a cada uma o seu peso, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi disse: tudo isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso, em mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus e para toda a obra. Você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Ofertas de Davi e dos chefes. 1 de Crônicas, capítulo 29 e último. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e todo tipo de pedras preciosas, e mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os usos de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices,
Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100 e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias e deram ao serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi louva a Deus. 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 10 em diante. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai da eternidade e a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos este preparativo. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem o Senhor, seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância. Por todo Israel comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Salomão é proclamado rei. 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 22, parte B em diante. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os soldados e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor agradeceu muito Salomão diante de todo Israel. Ele deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Amor de Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 26 em diante. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice,
cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Ali também está registrado o que se passou no seu reinado, e se fala a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. E assim fechamos o primeiro livro de Crônicas. A leitura do primeiro livro de Crônicas. Pai, graças te dou, porque tu és bom. E Senhor, o teu é o poder e a glória. Faça de nós o teu querer. Entregue-nos, Pai, em suas mãos. Nos abençoe, nos guarde todos os dias das nossas vidas. Eu orei confiante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.